Paz do Senhor, irmãos. Por que Deus criou o homem se sabia que ele ia pecar? Por que Deus criou Satanás se ele sabia que um dia Satanás ia se rebelar contra ele? Essas perguntas, irmãos, são bastante complexas, pois aconteceram bem antes da criação do mundo. E quem somos nós para sondar o coração de Deus e saber na sua profundidade quais são os seus planos, seus métodos e todo o seu ser, como é que ele funciona? Quem somos nós? Tudo aquilo que conhecemos de Deus eu vejo como se fosse apenas a luz quando entra no oceano. Ele atinge pouco mais de 200 metros e o resto é escuridão. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, ela está localizada com 11 mil metros de profundidade. Então, a luz penetra apenas um pouco de tudo isso. É como se fosse o conhecimento de Deus, ele penetra apenas um pouco da nossa alma. Certas respostas, irmãos, quando se falam sobre Deus, estão além da física, estão no âmbito da metafísica. Estamos falando de um Deus eterno. Em Isaías capítulo 55, versículo 9, Deus diz que assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então nós estamos falando de um ser totalmente superior, com um pensamento superior, onde ele, na hora da criação, ele viu o fim dela. Então, ele não olha como nós. Schaeffer traz um comentário bastante interessante e diz que se nós pudéssemos estar na hora da criação e fosse mostrado 10 milhões de possibilidades que Deus teria para criar o universo, nós veríamos que a forma com que Deus criou todas as coisas é a mais perfeita de todas. Porque, irmãos, estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onisciente, aquele que detém toda a autoridade. Só para os irmãos terem ideia do Deus que nós estamos falando, o astrônomo Tiso Vilela, do Instituto Nacional de São Paulo, ele afirma que apenas na luz visível, que é conhecida, é calculado 100 bilhões de galáxias. E dentro dessas galáxias, eles calculam que cada uma contenha 100 bilhões de estrelas. Irmãos, esse número, quando você calcula, chega-se a 6 sextilhões de estrelas. 10 com mais 21 zeros. Irmãos, dê uma olhada aí para os irmãos verem o tamanho. Isso é apenas na luz visível, que os homens calculam. E a Bíblia fala que o meu Deus e o teu Deus, em Isaías 40, que ele chama todas essas estrelas pelo seu nome. Porque algumas pessoas às vezes falam e tentam mostrar como se Deus errou ao homem ter pecado, alguns ter escolhido o mal, a ter criado Satanás. Ou você vai ousar discutir com um ser que conhece 10 sextilhões de estrelas pelo nome? A primeira coisa que você precisa entender, segundo Samuel capítulo 22, versículo 31, a Bíblia mostra que Deus é perfeito nos seus caminhos. E em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse: ser perfeito como nosso Pai é perfeito. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de um Deus todo-poderoso e perfeito. Então se Ele criou o universo, Ele criou o homem, o seu propósito era perfeito. A criação de Deus, quando Ele criou, era perfeita. Só que você me pergunta, então por que criar um homem sabendo que ele cairia? Simples, eu vou te responder. Porque Deus não te criou um robô, Deus não me criou um robô. Deus não criou instrumentos, Deus não criou um violino, Deus não criou uma harpa, Deus não criou um ser onde tem um botão de liga e desliga. Deus criou um ser que tem na sua essência um reflexo do Deus Todo-Poderoso. Nós somos semelhança e imagem do Deus vivo. E quando Deus nos fez semelhança dele, foi nos dado, irmãos, essa faculdade, esse dom do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de pensar, a mente pensante. E Deus, quando cria ao homem, ele sabia que o homem tinha potencial para fazer o errado. Aí quem sabe você pode dizer, então não era para ele ter criado, se o homem tinha potencial. Aí eu te pergunto, nós então deveríamos não construir carros. Como assim? Porque carro tem um potencial, se for usado da forma errada, de causar morte. Quantos acidentes tem aí pelo mundo?
e você vai ousar dizer que o carro é uma péssima invenção? Então nós não deveríamos ter criado os aviões, porque eles caem, afinal de vez em quando o avião vai cair. Se você chegar para uma mãe que teve 5 filhos, e 3 ou 4 que perturbaram, fizeram raiva, desobedeceram seus pais, e tudo que você imaginar, e no meio desses 5 filhos, um só, foi obediente, amou seus pais, honrou eles, esteve ao seu lado, por amor, por respeito. E você chegar para o seu pai, para aquele mãe e dizer, não era melhor você não ter tido nenhum dos filhos, porque você não teria tido raiva. A mãe com certeza vai dizer, valeu a pena ter meus filhos. Mesmo alguns escolhendo andar da forma errada, teve um que me amou, teve um que quis estar ao meu lado, teve um que me honrou. Aí então você me pergunta, Deus sabia que existia um Saul? Sabia, irmão. Sabia que existia um Caim, um Nirode? Sabia, irmão. Com certeza Deus sabia. Mas Deus também sabia que existia um Abraão. Deus sabia que existia um Noé. Deus sabia que existia um Davi. E Deus sabia que existia um Jó. Deus sabia que existia eu. E Deus sabia que existia você, que o ama de todo o coração. Então quando Deus olhou para a criação, Ele viu isso. Ele viu que existiriam homens com sua faculdade plena, com o poder de tomar decisões, com o poder de viver sem Ele, mas que escolheriam estar do lado de Deus, porque o amam, porque não sabem viver sem Ele. Capítulo 24 de Salmo diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo foi criado para Ele, tudo é para a sua glória. O homem foi criado para a glória de Deus. Os anjos foram criados para a glória de Deus. Então mesmo que alguns escolheram viver sem Ele, mesmo que Satanás resolveu se rebelar, existem bilhões que resolveram adorar Ele. Existem os anjos que estão no céu hoje, querendo servir a Ele porque o amam, porque escolheram através das suas faculdades, do livre-arbítrio, da sua vontade, servir a Ele por amor. Então isso, irmãos, tudo isso serve para glorificar o nome do nosso Deus, aleluia. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer para os irmãos, não usem da vossa liberdade, não usem do vosso livre-arbítrio e do poder de tomar decisões para seguir o mal, mas usem tudo isso que Deus nos deu da forma correta, que é perceber que tudo que Deus nos deu, tudo que Ele criou, é porque Ele é merecedor de toda honra, de glória e exaltação, porque tudo, eu, você, fomos feitos para a honra, glória e exaltação do seu nome, amém? E nós que com a nossa faculdade, o nosso livre-arbítrio, decidimos, mesmo que muitos não quiseram, servir a Ele, estaremos com Ele eternamente em glória, desfrutando, amém, irmãos, com esse Deus todo-poderoso, que nos deu tantas coisas boas, que nos deu o governo da terra, que nos deu, irmãos, sabedoria, que nos deu conhecimento, que nos deu capacidade de tomar decisões. E tudo isso, irmãos, eu reconheço. E eu exalto a Ele, porque Ele é digno de toda honra, pelos séculos dos séculos. Amém.